Alô, meus queridos amados irmãos, a graça e a paz do Senhor. Falamos aqui de Varginha Minas, do Centro de Cultura Berechit, que é uma empresa de educação teológica. Estudamos a Bíblia, temos vários cursos aqui livres, bacharel, intermediário e básico. Básico 36 matérias, 6 blocos de 6, intermediário 4 blocos de 4 e depois uma de 6, com 18 matérias. Bacharelado livre, temos mestrado e doutorado. Aqui professor Ilmar de Varginha Minas, Sul Capixaba, Leste Mineiro. Estamos estudando o curso, a matéria História do Cristianismo, primeiro bloco, do curso intermediário. Na aula passada nós falamos sobre o segundo bloco de perseguições, né? Depois das perseguições primeiras de Nero e Domiciano, temos as perseguições seguintes, de Trajano, Adriano, Marco Aurélio, Antônio Pio. Hoje falaremos então do terceiro bloco, do ano 200 em diante. Vamos então começar então pelas perseguições, lembrando que quanto mais se perseguia, mais a igreja crescia, né? Então nós temos aí então as perseguições de Sétimo Severo e de Décio, as quinta e sexta. Os cristãos do Egito e norte da África foram os que mais sofreram nesse tempo. Então nós temos a colônia de Cartago, teremos a história de Cipriano e depois também com Décio. Então a grande coragem dos crentes que notamos em Policarpo, Inácio e outros, não se encontrava somente neles, né? Mas foi se expandindo, que foi dando exemplo, testemunho, a história corria e as pessoas se motivavam ainda mais. A força que os tornava vencedores não provinha deles, mas de Deus, por cujo poder era guardado pela fé. 1 Pedro 1,5. Então nós temos aí muitos crentes morrendo. Temos a história de Perpétua, né? A marcha de Cartago, cujo nome deve sempre figurar um dos primeiros lugares dos anais do martirológio, pois sofreu durante o tempo da perseguição de que vamos falar e levantou no princípio do terceiro século, quando o imperador Severo ocupava o trono dos Césares. Ela e a sua escrava Felicidade, né? O imperador Severo, homem de grande sagacidade e sabedoria, era africano por nascimento, mas foi odiado pela sua perfídia e crueldade. A perseguição que teve princípio no seu reinado não foi excedida em barbaridade por nenhum de seus antecessores, nem tampouco foi de certo por nenhum de seus sucessores. Então temos aqui que essa teria a pior de todas, maior que a de Nero, que pôs fogo em Roma, Domiciano, e depois também de Antônio Pio, de Marco Aurélio, que seria um grande terror, né? Então conta-se nesse tempo aí, um cristão chamado Próculo. A sua benevolência não durou muito, começou muito bonzinho, o imperador Severo, mas depois ele mostrou as suas garras, né? O esforço de Tertuliano também, que era um apologista, defendia a fé, dizia: a vossa crueldade será a nossa glória, dizendo Tertuliano para o imperador. Milhares de pessoas de ambos os séculos, de todas as classes, se hão de apressar a sofrer o martírio, hão de exaurir os vossos fogos e cansar as vossas espadas. Cartago há de ser dizimada. As principais pessoas da cidade, talvez até mesmo os vossos amigos mais íntimos, os vossos parentes, hão de ser sacrificados. A vossa contenda contra Deus será em vão. A história de Perpétua, que vivia naquela região, ela converteu pouco tempo antes, era uma senhora casada de 22 anos, pertencente a uma boa família, bem educada, era mãe de uma criança que esse tempo era ainda de colo. O seu pai era pagão e amava eternamente. E quando a agarraram e levaram para a prisão, ele, o pai dela, procurou de todos os meios fazê-la voltar ao paganismo. Um dia em que ele tinha sido mais eloquente do que costumava nas suas diligências, ele mostrava-lhe um jarro que estava perto dele e disse: meu pai, veja este vaso, dizia Perpétua. Pode, porventura, dar-lhe um nome diferente do que tem? Não, disse ele. Pois bem, disse Perpétua, eu também não posso usar outro a não ser o que seja cristã. Durante essa ausência, o pai dela acabou esbofeteando ela e retirou-se. Mas nesse tempo ela acabou sendo batizada juntamente com mais 4 jovens, um dos quais era seu irmão, e começou a perseguição a pesar sobre ela. Foi lançada com seus companheiros na masmorra, não havia luz, e quando se abafava por causa do calor, devido a muita gente. O pai dela voltou então a insistir com ela, rogando por ela, espalhava boatos que os prisioneiros iam ser interrogados, e o pai de Perpétua, minado de desgosto, veio da cidade para salvá-la. E então foi para lá e disse: não nos aniquile a todos, exclamou ele. Em seguida deitou-se aos seus pés, chorando amargamente, beijando-lhe as mãos com ternura, agarrando-se-lhe a roupa com suplicante. Dizia: daqui em diante, em vez de chamar filha, chamaria senhora, porque ela era agora a senhora do destino de todos eles.
mas Perpétua, poderosamente sustentada por Deus, suportou a agonia do pai dela e dizia: neste momento de provação, há de acontecer o que for da vontade de Deus. Fique sabendo, meu pai, que nós não podemos dispor de nós mesmos, que esse poder pertence a Deus. No dia do julgamento de Perpétua, o pai pobre e velho apareceu com a criança, apresentando diante dos olhos, pegou o menininho dela, pediu mais uma vez que ela tivesse compaixão deles. Valendo da situação, o procurador Hilariano suspendeu o seu severo interrogatório e disse-lhe com modos mais brandos: poupa os cabelos brancos de teu pai, Perpétua, poupa o teu filhinho, oferece um sacrifício pela prosperidade do imperador. Mas ela respondeu: não oferecerei sacrifício algum. O procurador falou: és cristãs? Essas palavras o pai rompeu em altos gritos, tanto que o procurador ordenou-lhe que ele fosse lançado no chão e açoitado. Perpétua, vendo aquele tudo, continuou firme com a sua coragem. Em seguida, leram a sentença de morte dela e conduziram-na de novo à prisão com seus companheiros. Enquanto se aproximava o dia dos jogos, mais uma vez o velho pai visitou Perpétua com rogos mais veementes, pedindo que tivesse dó da sua aflição e consentisse em oferecer um sacrifício aos deus romano, ao imperador, para se ver livre daquilo. Perpétua, de mesmo modo, não se abalou e não negou sua fé. Foram essas, na verdade, as mais duras provas pelas quais teve de passar, mas acabaram por fim e o dia do seu martírio bem depressa chegou. No dia da execução, ela foi com seu irmão e outra mulher chamada Felicidade, que era uma companheira dela. As duas foram atadas em uma rede e lançadas a uma vaca brava na arena. Os ferimentos de Perpétua não foram mortais, né? As cifradas da vaca e tudo. A população gritou querendo sangue. Então acabou que o algoz teve que ir lá e matá-la com um golpe de espada. Então ela mesma colocou a espada mais próxima do coração, no lugar certinho, assim a corajosa Perpétua foi para a eternidade. O coração bate-nos apressado ao ler a tua maravilhosa história, mas ainda vemos pela graça de Deus de ver-te coroado e feliz na presença do teu Senhor. Nesse tempo também temos a carta de Irineu. No ano 202, morreu Irineu, bispo de Lyon, um amigo sincero das almas e zeloso defensor da verdade. Ele resistiu ao bispo de Roma chamado Vítor, homem de muita arrogância e de pouca piedade, e escreveu uma carta em nome das igrejas da Gália. Irineu então escreveu assim: Vite, escreve ele na Ásia Menor, quando ainda era um rapaz com Policarpo, no meio do grande esplendor da corte, procurando por todos os meios ganhar a sua amizade. Lembro-me muito bem dos acontecimentos desse tempo e daqueles dos tempos mais recentes. Os estudos da tua mocidade desenvolveu-se a par da nossa inteligência, une-se de tal modo que eu posso também indicar o próprio sítio onde o bendito Policarpo costumava sentar-se a discursar, e igualmente me lembro das suas entradas, passeio e maneira de viver. Então nós temos aqui o Irineu falando do relacionamento que teve com o bispo Policarpo. E as entrevistas com João, segundo ele costumava contar, que ele foi conterrâneo de João, né? Também me recordo da maneira como costumava contar os discursos desses homens, tudo o que dizia a respeito de seus milagres, doutrinas que era repetida por Policarpo em conformidade com as Santas Escrituras, como tinha ouvido das testemunhas oculares desse fato. Foi conduzido ao cume de um monte, juntamente com mais alguns cristãos, e tendo se recusado a oferecer sacrifício, então Irineu foi degolado. Nesse tempo também temos os mártires de Alexandria. Morreu em Alexandria Leônidas, homem de sabedoria e alta posição, pai de Orígenes, de quem falaremos mais tarde. Também dois cristãos chamados Sereno, como Heráclides, Heron e Plutarco, sendo o último discípulo de Orígenes. Agora temos a sexta perseguição, né? A sexta perseguição começou quando o Traciano Máximo subiu ao trono, no ano 235. Durou 3 anos. Essa perseguição teve por causa imediata uma circunstância muito extraordinária. Máximo tinha um ódio terrível com seu antecessor Alexandre. Para mostrar o seu ódio, então, ele foi contra. Como Alexandre tinha uma política de complacência com os cristãos, ele teve, então, uma crueldade para persegui-los. O seu primeiro edito ordenava que fossem mortos os homens principais da igreja, mas a sua natureza cruel excitou com este ato sanguinário e bem depressa mandou matar todos. Durante seu reinado, os cristãos foram conduzidos ao lugar de suplício sem serem julgados, não tinha nem julgamento. E muitas vezes seus corpos eram tirados nas covas, uns para cima dos outros, como cães. Parte de homens e mulheres fiéis à causa do cristianismo,
Então, quanto mais edictos o imperador mandava publicar, com mais esplendor brilhavam as luzes que ele em vão procurava apagar. 200 anos se tinham passado depois da morte de Cristo, 200 anos de ódio e sofrimento contra a sua amada igreja, mas ainda assim o número de crentes ia sempre aumentando. Muitas e muitas vezes o poder do inferno trabalhou contra ela, mas sempre em vão. Esta bigorna tinha gastado muitos martelos. Quando o selvagem Traciano subiu ao trono imperial, viu que, a vencer as mesmas dificuldades e a subjugar o mesmo poder misterioso que iludira o mais astucioso e infatigável de seus antecessores, que era o caso de Alexandre, né? Na verdade, a grande igreja prosperou no meio da perseguição e a semente do evangelho foi espalhada por uma área muito grande, cada vez maior, e regada com o sangue dos mártires. O fruto foi 100 por 1. E apesar dos esforços que se empregavam para aniquilar o cristianismo, sendo terríveis e variados, sempre, atiraram-se contra uma comunidade pacífica, mas nem os editos do imperador, nem a população irada, nem os agoureiros descontentes, nem os filósofos esclarecedores conseguiram deter o seu desenvolvimento. Assim, fundada sobre a rocha, a igreja ali ficou, como obra de Deus e a maravilha dos homens, com aquela eterna promessa que é a sua forte confiança. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ficamos por aqui, fica na paz, tchau, tchau.